E aí, seguimores, como é que vocês estão? Ó, tô passando aqui no IGTV, tem tempo que eu não passo aqui para poder dar uma dica boa para esse momento de quarentena, porque eu tô recebendo muita pergunta aqui no meu inbox e até no WhatsApp, e até ligação, inclusive, que eu recebi ontem, de gente perguntando algumas dicas para poder adequar o seu atendimento, que no momento antes da pandemia não era volante, a adequar o atendimento domiciliar, né? Nem todo mundo faz, mas tá sentindo essa necessidade nesse momento, e que a gente não tá conseguindo receber tantos atendimentos na clínica, no consultório. Então eu vou dar algumas dicas para vocês para ver se eu consigo ajudar de alguma forma vocês a adequar esse tipo de atendimento, já que eu faço ele já tem bastante tempo, beleza? Todo mundo aqui que já é formado sabe que tem algumas coisas que acontecem a domicílio que não acontecem na clínica. Então, teoricamente, na clínica você sempre tem algum auxiliar ali para te ajudar, você está no seu ambiente, né, o seu consultório, ou enfim, o consultório que você já está acostumado a trabalhar, onde você sabe que tem as coisas. Você sabe que ali o animal ele já chega mais acanhado, então ele chega mais tímido, você não está no ambiente dele, ele que está no seu ambiente. Então a gente sabe que o atendimento no consultório é muito mais, não fácil, mas ele é muito mais prático, né? A gente está todo adequado para receber aquele atendimento ali. Já no domicílio é um pouquinho diferente no sentido de você estar no ambiente do animal, você está em um ambiente que você não conhece, você está conhecendo às vezes um cliente pela primeira vez. Então, são muitos fatores que variam e isso acaba influenciando no resultado do nosso atendimento. Primeira coisa que você precisa ter em mente, que você tem que ter para você atender a domicílio, é disposição, né? E coragem. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar na casa da pessoa que está chamando a gente. Então, a primeira dica que eu dou para você é sempre peça façam as perguntas para você poder entender qual é o caso que você vai encontrar, porque às vezes não tem nem o que você resolver em casa. Então, eu sempre pergunto para a pessoa o que o animal está apresentando, por que ela está querendo me chamar, para poder entender qual o problema que eu vou enfrentar quando eu chegar nessa casa, para poder saber qual é a raça, como é que é o comportamento do animal, para saber quais são os sinais que ele está apresentando, ver se é negócio fazer essa consulta, ou se esse animal precisa realmente de um atendimento clínico, atendimento dentro da clínica. Às vezes é uma necessidade cirúrgica, de fazer algum exame de imagem urgente, enfim, tem coisas que não dá para resolver em casa. Então a gente faz essa triagem, tá? Triagem entre aspas, pra gente poder saber o que vai encontrar quando chega lá, pra não ser tanta surpresa, tá? Então precisa de coragem, tá? Saber que vai ser sempre um risco, não tem jeito, mas que tem que enfrentar, porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? A gente pagar as coisas, pagar as aluguel, pagar as coisas, né? Outra coisa que você precisa se atentar é em relação ao seu material. Nem todo médico que trabalha em consultório está preparado para atender a domicílio, né? Em qual sentido? Você precisa de ter uma bolsa, uma maleta, enfim, você precisa ter alguma coisa para você carregar. Com focinheiras de todos os tamanhos, porque você nunca sabe quem que você vai atender. Você precisa lá do seu material básico, estetoscópio, caneta, tubo de coleta, enfim, essas coisas todo mundo sabe que tem que ter. Mas tem algumas coisas que, tipo, não pode faltar. Focinheira é uma delas, tá? Então, assim, focinheira, elástico para você poder coletar o sangue, porque o proprietário não vai fazer garrote para você. Muitas das vezes você tem que fazer a coleta de sangue sozinho. E por algum milagre, amores, acontece de você conseguir, tá? É um negócio impressionante, assim. A gente só acha que não vai conseguir quando a gente tá dentro do consultório. Mas lá na casa da pessoa, sei lá, acho que o cachorro fica hipnotizado com a situação e você consegue coletar. Então leva sempre seu garrotezinho para você não ficar na mão, tá? Scalp é muito importante, principalmente quando você for atender gato, né? Às vezes a veia é muito fininha e você não tem como errar, você não tem chance de errar, leva o scalp que ele é mais fininho, você tem mais controle, você consegue coletar. O scalp me salva muitas vezes. Bolsa térmica tem que ter para você poder carregar tanto o exame que você coleta, né, o sangue que você coleta para exame, quanto se você for levar vacina, por exemplo. Por isso que é muito importante você ter uma clínica parceira para poder guardar as suas vacinas, porque todo mundo sabe que as vacinas elas precisam estar armazenadas em temperatura pré-estabelecida, né? Então tem uma parceria com algum consultório, alguma clínica, isso é bem legal, bem importante. Outra dúvida que tiraram comigo ontem, inclusive, era a forma de recebimento. Hoje em dia a gente tem aplicativos para poder receber, você pode receber pelo Nubank, por exemplo, você pode receber pelo PicPay. Eu recebo muito pelo PicPay, então hoje em dia eu já nem uso mais a maquininha. Antigamente eu usava a maquininha da PagSeguro. Eu uso agora muito pouco, só quando dá muito alto e o cliente quer dividir, mas no geral eu uso o PicPay para poder receber. Então saibam que vocês não vão receber a maioria dos seus atendimentos em dinheiro.
E até se você pedir isso, fica difícil, porque a maioria dos atendimentos a domicílio sai em torno aí de 250, 300 para cima, porque tem os exames, consulta, deslocamento, enfim. Tudo isso acaba gerando uma consulta um pouco mais cara. Então, dificilmente a pessoa vai ter 300, 400 reais para poder te pagar em dinheiro. Então, você tem que ter um meio alternativo de recebimento. Então, ou maquininha, ou os aplicativos de recebimento. É como cobrar. Obviamente, cobrar é muito subjetivo. Você vai cobrar o que você acha que deve. A consulta a domicílio geralmente é um serviço de luxo, né? Quem quer, paga e vai ter a domicílio. Quem não quiser, que vá a uma clínica e pague o preço de uma clínica. Mas para você receber uma pessoa, um veterinário a domicílio para te atender ali, isso é um serviço de luxo. Então eu sempre cobro um preço a mais do que uma clínica. Mas hoje em dia, na atual conjuntura que a gente se encontra, às vezes o atendimento a domicílio não é nem uma questão de luxo, às vezes é uma questão de necessidade. Então você pode aí adequar o preço, não precisa ser tão caro assim, né? Então você consegue adequar legal. Eu cobro o preço da consulta, mais um preço de deslocamento, para que eu faça o cálculo de quanto que eu gastei de quilometragem, gasolina, né? E você vai fazer esse cálculo de acordo com o que você sente no seu coração, com quanto você está gastando, né? O quanto que aquilo te custa. Tá? Então, basicamente, o preço da consulta, mais o preço do deslocamento, e aí os exames à parte, né? A gente cobra o exame à parte, a gente cobra, enfim, tudo à parte, além da consulta, deslocamento, fora os exames. Luísa, tô começando meu negócio agora, eu não tenho tantos clientes, trabalhei muito pouco tempo em uma clínica, mas eu tô com pouco cliente, como é que eu faço para poder trazer cliente? Gente, quando a gente faz atendimento a domicílio, a gente tem que entender que a gente tá entrando dentro da casa de uma família. Então a pessoa precisa te conhecer, dificilmente alguém vai pegar seu telefone sem alguma indicação. Ou alguém te indica, ou essa pessoa já te acompanha em algum lugar. Então é muito importante que você tenha uma rede social ativa que mostre o seu trabalho. Ele vai servir como prova social do seu serviço, né? Como autoridade, para você criar autoridade e posicionamento para esse cliente vir até você. Então não adianta, quando você faz um atendimento a domicílio, é muito bom porque a pessoa fica fiel a você, né? Vira um atendimento bem fidelizado, você vai acabar atendendo aquele animal o resto da sua vida. Mas para você conseguir trazer esse cliente, você vai ter que se tornar próximo dele antes de conhecê-lo. Então, assim, prestem muita atenção nas redes sociais de vocês. Eu falo bastante isso lá no meu curso fechado de Instagram, onde eu ensino, né, você a usar o Instagram para poder se posicionar profissionalmente. Então, fiquem de olho nas redes sociais, elas são um grande potencial, principalmente para quem quer, enfim, trazer cliente tanto para clínica, para consultório, principalmente para domicílio. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas a domicílio. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou te respondendo. Eu sei que vai muita dúvida surgir, né, enfim. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Beijão!